Boa tarde, boa noite, bom dia. Para vocês que estão chegando no canal aí, quero apresentar para vocês esse vídeo. Esse vídeo que se passa num programa nos Estados Unidos, que esse programa sempre traz assuntos sobre cristianismo, sobre coisas requerentes ao cristianismo. Fatos que realmente são curiosos, né? Então, eu achei por bem, não estou dublando esse programa não. Eu estou lendo a legenda para vocês. Então, da forma que a legenda foi, eu li ela para você, porque você muitas vezes não vai pegar para ler. E, nossa, aí faz uma diferença, né? Uma dublagem em cima, né? Mas eu tô lendo e isso vai ser de grande. Eu tenho certeza que ficou legal. Não foi fácil porque muitas vezes você lendo não encaixa na rapidez, quando a legenda passa mais rápido, né? Mas assim, eu tentei fazer o melhor possível para trazer para vocês informações que são cruciais para quem acompanha, quem é cristão, quem não é, que tá aí de olho no assunto dos últimos dias, né? Principalmente nas coisas escatológicas que têm acontecido nos nossos dias. Eu tô trazendo pro canal aí, vou trazer não só esse vídeo, mas vou trazer outros também sobre o Papa, esse Papa Francisco, sobre as coisas que ele tem dito. É muito interessante. Não sou anticatólico, nada disso, tá, irmãos? Eu já passei desse nível aí, não acho também que eu tô num nível maior do que ninguém, mas eu não tenho mais essa questão de católico, tal, porque eu acho que todas as igrejas têm o seu lado. Nós somos seres humanos, ali tem gente que erra, gente que acerta. E eu só creio o seguinte, que a gente deve não medir esforços para mudar aquilo que está errado. Temos que sentar e conversar o que está certo, o que está errado, e ter humildade para chegar perto daquilo que a igreja primitiva vivia, irmão. Tô trazendo pro canal aí, já tem 2 vídeos que eu tô falando da igreja, do Concílio de Nicéia. Meus irmãos, assista esse vídeo. Assista porque tem informação ali que muitos nem sabem o que aconteceu. Eu tenho pesquisado bastante na área, tenho lido bastante na área desse concílio que aconteceu, que mudou a igreja, mudou. A partir desse concílio a igreja mudou. E a igreja não foi mais a mesma a partir desse concílio. Então, principalmente, esse assunto, eu queria que vocês abordassem, vocês acordassem para isso, porque é necessário, meus irmãos, é necessário você ter o conhecimento desse assunto do Concílio de Nicéia. Vou trazer mais à frente. Falta mais um vídeo para fechar ainda o Concílio de Nicéia. Eu não sei se vou conseguir fazer só em um vídeo, porque tem bastante informação ainda. Porque o Concílio de Nicéia eu só vou trazer sobre a questão da igreja. O que a igreja, como a igreja mudou o seu conceito das escrituras, da forma de colocá-la em prática, a sua vida cristã. E depois eu vou trazer só sobre Constantino e os imperadores que antecederam, que vieram depois dele, que são seus 3 filhos, né? Mas não só isso, porque ali foi a decadência do cristianismo e dos imperadores cristãos, né? Vou estar trazendo para vocês como o Império Romano ainda foi os imperadores pagãos conseguiram ter um tempo muito maior com o Império Romano do que quando o Império Romano se tornou cristão. Foi muito menor o tempo, né? Mas eu vou trazer para vocês aí. Mas não perca esse vídeo agora não. E só aproveitando, mano, muito obrigado a todos os inscritos aí, ó. Tem 233 inscritos. Olha, satisfação mesmo. Eu agradeço a todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que eu me honraram confiando aí nesse trabalho que a gente está fazendo aí. Isso não é um trabalho, irmão. Chega a ser um trabalho, porque olha, não é só quem tem canal sabe. Negócio de editar vídeo, colocar arranjo. Não é brincadeira. Pra você colocar uma coisa mais satisfatória para todo mundo. E eu tenho crescido um pouco mais a partir disso. Quando eu comecei o canal, no começo a gente achou que não ia dar nada. Graças a Deus a gente tem conseguido aí alcançar bastante gente. Graças a Deus, esse era o intuito mesmo, de influenciar de uma maneira positiva.
Então a gente vai estar trazendo bastante coisa aí. E junto comigo nós vamos crescendo aqui, nos informando, se informando sobre assuntos que, principalmente do cristianismo, cristianismo puro. Estou tentando aqui aprender e viver um cristianismo mais parecido com o dos apóstolos da época de Jesus. Não é fácil, até com nossos irmãos cristãos mesmo é difícil. A gente anda contra a maré, é tido como não fazendo parte da igreja, como herético muitas vezes, até porque muitos deles não conhecem a Bíblia, a maioria não conhece, por isso que tem a gente como herético, porque se conhecesse não falaria isso. Mas assim, estamos tentando trazer bastante informação para o canal aí, e esse vídeo vai ser de crucial para você entender o que está acontecendo aí hoje. Você vê esses canais aí, NetGeo, Discovery Channel, vários deles, irmão, o History, todos eles estão passando muito sobre extraterrestre, sobre a aparição de extraterrestre no passado, os antigos astronautas. Irmão, não se iludam. Nem estou falando que não é isso, mas irmão, fique esperto. Leia sobre o assunto, se identifique. Quando a gente estudava angiologia no passado, a gente tinha uma matéria que a gente estudava chamada demonologia também, que estudava mais a área de demônios, que é muito difícil, não tem muita coisa na Bíblia sobre isso, nas escrituras sobre isso. Então a gente pegava muita coisa secular, né? Coisas à parte das escrituras. E todas elas nós chegávamos à conclusão que era anjo caído e demônios que estavam se passando por extraterrestres e essas coisas todas. E nesse vídeo, são dois cidadãos que estão lá no telescópio que quem detém o poder deles é o Vaticano, principalmente os jesuítas, que é Roma, que é dono desse coisa, que eles estudam muito essas questões de astrologia e astronomia. E todo mundo já está sabendo disso, que eles têm um contato com esse terrestre. O Papa Francisco já veio citar sobre essas questões. Então o que acontece? Fiquem espertos. Esse vídeo vai trazer muita coisa, muita informação legal. Assista esse vídeo aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Olá, Cid Hot aqui. Bem-vindo ao meu mundo, onde é naturalmente sobrenatural. Enterrada na biblioteca do Vaticano estava uma antiga profecia de 900 anos que listou cada papa os próximos 112 papas. Bem, nós tivemos 111 e cada único papa que teve uma palavra profética, e todos eles tiveram uma. Isso foi o que aconteceu com cada um. Incrível! Precisão impressionante. Gostaria de saber o que diz sobre o 112º Papa? Eu vou te dizer uma coisa. Ela diz que vai ser o Papa do juízo final. Sabe, Tom e Chris, seus livros mais vendidos, vocês fez grandes previsões. Quero dizer, vocês gostam de viver um pouco perigosamente. Eu acho, ficaram todos a ver navios. E você previu que em março de 2012 o Papa renunciaria por motivos de saúde. E vamos ser francos, eles perderam essa. E você? Bem, a princípio, na verdade, pensamos que pudéssemos ter perdido mesmo. Agora, nós aprendemos que, na verdade, não. Fizemos uma previsão de que Bento XVI iria se aposentar em março ou abril de 2012. Alegando razões de saúde, quando essa data chegou e passou e nenhuma atividade havia acontecido. Fomos para a segunda parte da nossa previsão, que nós também fizemos em 2012, que no mínimo ele iria se retirar antes do final de 2013. Agora, temos aprendido a propósito, a partir do editor do Observatório El Romano, que é o próprio meio de comunicação oficial do Vaticano, que, de fato, o Papa Bento renunciou oficialmente no final de março de 2012. Em particular, com de cardeais que se detinham em uma reserva restrita. Em confidências,
Não poderia ser dito até mesmo para os outros cardeais. Isso aconteceu no ano passado. Ele a tornou oficial em 2013. Então, de uma forma muito sobrenatural, de modo dramático, fomos realmente certos em ambos os casos. Bom, falando sobre estar correto, estou fascinado com esta profecia de 900 anos de São Malaquias. Diga-me sobre essas profecias. Bem, a profecia dos papas foi alegadamente dada a São Malaquias Morgaran, um santo irlandês, em 1139 depois de Cristo. Agora, o modo como esta história é contada, Malaquias fez uma peregrinação a Roma para ver o Papa. E bem fora da cidade de Roma, ele teve uma visão de todos os papas até o período da tribulação. Então ele escreveu uma série de curtas frases em latim de 112 papas, exceto a última, que é um pouco mais detalhada. A última profecia, a profecia para o Papa seguinte diz: haverá de assentar Pedro, o romano, que cuidará das ovelhas em muitas tribulações. Quando terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Agora, o que eu tenho obtido de vocês dois, e você, é um tremendo teólogo, Chris. E assim, de verdade, você tem analisado todas essas profecias de todos os 112 papas. Diga-me uma sobre um papa, a qual você sentiu que foi incrível. Mas, além disso, foram todas elas sobre dinheiro ou não? Bem, Cid, eu vou te dizer, quando comecei a investigar esta profecia, eu não estava predisposto a acreditar nela. Eu não sou católico, eu sou um protestante, mas eu queria fazer uma crítica tipo cético em relação a ela. Agora, algumas delas parecem um pouco vagas em mim. Algumas delas parecem se referir ao brasão de armas de um papa ou eventos conduzindo seu papado. Mas as questões são precisas. As que fizeram uma espécie de previsão de risco são tão precisas que realmente não poderia rejeitá-la. Eu penso que essas profecias não nos imploram para levá-las a sério. Por exemplo, houve uma profecia em particular que chamou a minha atenção. Esta foi do Papa Bento XV. Ele foi Papa de 1914 a 1922. A frase em latim era Religio depopulata, que significa religião despovoada em português. Então, o que aconteceu entre 1914 e 1922, tivemos a Primeira Guerra Mundial, que foi devastadora para a Europa, devastadora para a Igreja Católica. Mas, para acrescentar o insulto à injúria, você teve a Revolução de Bolchevique na Rússia, onde 200 milhões de pessoas deixaram a igreja para se juntar ao Partido Comunista. Aqueles que não deixaram-na, Lenin o fez como alvo especificamente para eliminar. Então a religião foi despovoada, provavelmente mais do que qualquer outro período da história até aquele momento. E esta profecia acertou. Agora, por que você diz que este será o último Papa? É o último na lista de Malaquias. E eu apenas citei esta previsão para este Papa. Ela diz, na perseguição extrema, a tribulação, o juiz pavoroso que vai julgar as pessoas. Então, ela realmente soa como o fim dos tempos. Ela corresponde ao livro do Apocalipse em alguns aspectos muito interessantes no capítulo 17, que fala também de uma cidade de 7 colinas. Eu vou lhe dizer uma coisa. No começo, quando eu ouvi sobre isso, eu nem queria saber, mas depois de falar com eles ao telefone, vendo suas investigações, entendendo seus brilhantes trabalhos em seus respectivos campos, sinto que o que você está prestes a ouvir mudará o paradigma do fim dos tempos para sempre. Por exemplo, eles investigaram os arquivos secretos do Vaticano, que mostram que o Vaticano tem estado em comunicação e tem pesquisado aliens de outros planetas que afetam fortemente a sua compreensão total dos últimos dias. Estaremos de volta após esta palavra. We now return to It's Supernatural. Você sabe, a Bíblia adverte sobre a grande ilusão. Devido às pessoas não terem um amor pela verdade, elas irão aceitar as mentiras nos últimos dias. Eu acredito que o que você está prestes a ouvir irá mudar totalmente o seu paradigma do fim dos tempos.
Agora, Tom, eu acredito que você foi escolhido a dedo por Deus para fazer sua parte da equipe de investigação dos últimos dias. Agora, logo depois que você se tornou um crente, você morreu. Diga-nos sobre isso. Eu estava buscando a Deus, eu era um jovem crente. Fui para casa numa noite e atirei-me na cama. A próxima coisa que eu sei é que eu estava diante de uma luz branca brilhante. De alguma forma, eu sei que eu estava na frente do Senhor. E Ele me disse algumas coisas. E Ele me dizia que eu não ia me lembrar, mas estava na hora de eu voltar. A próxima coisa que eu sei é que eu estava caindo dos céus. Pousei na cama, no meu quarto. Sentei-me muito rápido. Respirei profundamente. Assim encontrei minha esposa sentada ao meu lado, os olhos arregalados. Encurtando a história, ela tinha acordado no meio da noite, encontrou-me morto, fez várias coisas para, verificar se eu estava morto. Agora, comecei a me perguntar, por que o Senhor me mostrou algo? E então disse que eu não ia lembrar o que era. Isso me confundiu. Aconteceu de eu estar lendo a Bíblia na época e estava em Jó, capítulo 33. Primeira vez que eu estava lendo a Bíblia na minha vida. E eu estava orando, Senhor, por que você me mostrou algo e depois disse que eu não ia me lembrar o que era? Quando, de repente, das páginas do capítulo 33 do livro de Jó, eu li estas palavras. À noite, no sono profundo, adormecido na cama. Então Deus sela as instruções dos justos dentro deles, para esconder o orgulho do homem. Agora, Tom descobriu, depois de 25 anos, como pastor da Assembleia de Deus, um segredo de família. Diga-me sobre isso. Sim. Bem, eu realmente lembro do primeiro evento, quando eu era criança, acordado no meio da noite, minha irmã gritando apavorada. Fomos todos correndo para o quarto dela. E porque eu era criança, nunca mamãe me deixou saber o que tinha acontecido naquele dia. Anos mais tarde, eu descobri naquela primeira noite, em que ela começou a experimentar o que muitas pessoas no mundo secular chamam de abdução alienígena. Ela acordou, pequenas cabeças bulbosas, cinza, 3 homenzinhos cinzas de pé ao lado da cama dela, falando numa jargão que ela não conseguia entender. E quando ela gritou, eles vaporizaram. Eles literalmente desapareceram, como se fossem mais sem forma ou sombrios, como se você fizesse uma fumaça. Eles simplesmente desapareceram. E isso ficou comigo uma vez que eu soube disso. Bem, aqui estou eu, como pastor. Tenho 25 anos de pastorado. Pastoreei igrejas grandes. Eu tive responsabilidades. Ninguém pôde me falar sobre isso na década de 70. E então, pouco a pouco de informação começou a me surgir, que finalmente me fez concluir que nós estávamos falando de um fenômeno demoníaco. Por quê? Bem, antes de tudo, por causa do comportamento malévolo. Mas, o mais importante, e este é realmente o ponto crucial disso, uma vez que nós aprendemos que, tomando o nome de Jesus Cristo sobre esses poderes, nós poderíamos parar a atividade de forma permanente. E a partir do dia em que minha irmã deu a sua vida para o Senhor, essas atividades pararam na sua vida. E isso ilustrou a este velho pregador que nós estávamos falando aqui sobre demônios, e não alienígenas de outro mundo. Ok, Chris, você é um evangélico, você é um teólogo, você tem sido treinado nestas áreas, você se especializou em pós-graduação nos reformatórios católicos e protestantes, e Deus realmente preparou você também para este projeto. Conte-me sobre... Você teve sonhos proféticos? Diga-me sobre um. Sid, eu tenho que dizer radicalmente que eu tinha sido um monte dessas coisas estranhas no meu passado. E o Senhor mudou completamente o meu pensamento. Como meus valores mudaram e eu comecei a ficar na palavra de Deus. Ele me deu um sonho. Ele me deu uma visão que ele ia me usar para ministrar em áreas às quais a maioria dos cristãos tem medo de falar. E entre os dois, você pode ver porque Deus colocou uma perfeita equipe de pesquisas juntas. Mas agora a pergunta que eu tenho, o que você tem descoberto a partir dos registros no Vaticano? Quero dizer, isso vem à minha mente que eles estão mesmo pesquisando um assunto como este. Os registros no Vaticano remontam a séculos. Na verdade, eu escrevi 2 capítulos da história relativas ao interesse do Vaticano em extraterrestres. Eles têm uma teologia toda desenvolvida em torno do que eles chamam de princípio da plenitude. Ou seja, qualquer coisa que Deus pudesse fazer, Ele faria. Assim, eles consideram a existência de alienígenas uma
uma consequência inevitável da onipotência de Deus. Agora, você realmente pesquisou com os astrônomos do Vaticano. O que eles lhe disseram? É extraordinário. Tivemos até a oportunidade de ir para o Monte Graham, no Arizona, que é onde a tecnologia telescópica astronômica do Vaticano está, onde os astrônomos do Vaticano estudam o espaço profundo. E no curso de fazer isso, obter permissão através da Universidade Estadual do Arizona para ir lá se encontrar com os seus astrônomos, os jesuítas que estão lá. Nós também temos acesso aos principais astrônomos que trabalham em Roma, incluindo um astrônomo de nome Guy Consomagno. Ele é um dos astrônomos top para o Vaticano. Qual foi a maior coisa que você obteve dessa entrevista com ele? Bem, duas coisas importantes. Uma, ele diz, sem apologia, que muito em breve as nações do mundo vão olhar para os aliens como seus salvadores. Agora, quando você faz um comentário como esse, você acabou de ouvir o que ele disse? Isso mostra como as coisas estão se movendo rápido e como estamos realmente nos últimos dias. Então, é claro, você quer ficar atrás disso. Você quer descobrir de onde eles estão vindo. Então, ele concordou em ser entrevistado 5 vezes de Roma. E então nos deu documentos que não estão disponíveis para o público, que esboçam o que muito do pensamento interno dos teólogos do mais alto nível e astrônomos do Vaticano acreditam agora, incluindo a ideia que Jesus pudesse ser o filho de uma estrela anã. Agora, quando lhe perguntamos o que é uma estrela anã, certo, eles estão falando sobre uma inteligência alienígena de outro mundo, e que o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento virginal, foi de fato comparável a um cenário de abdução, em que esses alienígenas usaram a Virgem Maria para criar Jesus. E estas é uma das formas em que eles estão combinando a ideia de que seremos em breve visitados por um Salvador alien de outro mundo. Segure esse pensamento. Espere até você descobrir sobre o astrônomo do Vaticano dizendo que ele está operando com o projeto Lúcifer. We'll be right back to It's Supernatural. Turn to It's Supernatural. Ok, prometi-lhes que iríamos descobrir sobre esse grande astrônomo católico. Projeto Lúcifer. O que é isso? Em cima do Monte Graham, no Arizona, há um complexo que consiste de 3 telescópios móveis. Um deles é o telescópio do Vaticano avançado. Há um telescópio a rádio, e então há um chamado Grande Telescópio Binocular. Este é o telescópio mais poderoso do mundo. Na verdade, eles nos disseram que pode obter melhores imagens do espaço que o telescópio espacial Hubble. Agora, ligado a este telescópio está uma câmera infravermelha chamada Lúcifer, que é realmente um tipo de nome estranho para uma câmera. A partir das informações que reunimos, este foi nomeado pelo Instituto Max Planck e alguns astrônomos alemães. Mas isso, o Vaticano faz parte deste conglomerado lá fora, e eles estão todos trabalhando juntos. Agora, este instrumento é utilizado para astrobiologia, para a procura de planetas extrasolares, a procura de outros mundos, e o espectro infravermelho é também muito útil para ver coisas que não podem ser vistos ao olho nu. E muitos pesquisadores de OVNIs têm notado que você pode ver muitas naves e entidades que normalmente você não pode ver. Diga-me sobre o que os astrônomos do Vaticano estão dizendo a você, o que outros especialistas, quero dizer, você tinha uma equipe de pesquisa. Diga-me algumas das coisas que eles estão dizendo. Bem, primeiro de tudo, o dia que passamos no Monte Graham, o dia inteiro lá, tivemos os jesuítas falando conosco face a face. Tivemos também engenheiros de sistemas. Foi surpreendente o acesso que eles nos deram. E uma das coisas que nós achamos incrível no uso do dispositivo Lúcifer, e até mesmo os
outros telescópios. É o quanto comumente os astrônomos falaram de OVNIs. Eu tenho que dizer a você, ETs, quero dizer, eu acho que isso é coisa de ficção científica. Para ser bastante sincero com você, eu disse à minha equipe sobre essa entrevista. E um dos membros da equipe disse que quando tinha 12 e 13 anos, viu um OVNI e o visitou e falou com ele. Quero dizer, isso é um pequeno grupo de pessoas. Estatísticas dizem que 1 em 2 pessoas nos Estados Unidos acreditam em OVNIs, objetos voadores não identificados. Estamos ouvindo agora relatórios de todo o mundo. Bem, e um monte de cristãos viu também. Minha esposa e eu estávamos atravessando uma montanha, no momento em que um dispositivo circular prateado caiu dos céus, disparou todos os tipos de coisas que nós não podemos explicar. Nós não sabíamos se era um anjo, um demônio, mas certamente foi o que as pessoas descrevem como OVNIs. Portanto, o fenômeno, para mim, é certamente real. Bem, para o Vaticano e para os astrônomos, espere um segundo. Isso é demoníaco. Por que o Vaticano está estudando isso? Sim, bem, não só eles estão estudando. Carlo Balducci, que foi o porta-voz do Vaticano, ele era o seu porta-voz oficial sobre a presença alienígena, não apenas a realidade de aliens em outros mundos. Você pode ir no YouTube e assistir seus shows na televisão italiana quando falou para a igreja e disse que a igreja estava usando suas embaixadas ao redor do mundo para compilar informações, um caso de estudo, se você quiser, sobre os que os alienígenas estão fazendo na Terra agora. Assim, esse sistema de crença é profundo, independentemente do que eu ou você pode fazer com isso. Agora, eu tenho que te dizer, especialmente quando se trata de abdução alienígena, estou convencido de que estamos falando de atividade demoníaca, não inteligências de outro mundo, talvez de outra dimensão, e então se movendo dentro e fora da nossa realidade. Então, certamente temos um plano conspiratório, que pode envolver até mesmo hibridismo humano. Há muito a estudar. É por isso que nos levou milhares de páginas e investigadores. E eu tive que trazer um teólogo para se certificar de que eu não saia do rumo, certo? Mas o que eles estão dizendo para nós agora é isso, que vai afetar a crença cristã. Há um professor da Universidade do Vaticano, em Roma, e ele é um altamente intelectual respeitado. Seu sobrenome é Tanzela Niti, e ele escreveu um artigo em que agora ele está dizendo que muito em breve, não logo no início, nós não teremos de negar a nossa fé cristã no início, mas há uma informação que vem de outro mundo, e uma vez confirmou que vai requerer uma releitura do Evangelho como conhecemos, e esse é o tipo de informação que estamos recebendo dos mais altos níveis de inteligência do Vaticano. No que isso vai dar, na sua opinião, depois de toda essa pesquisa? Eu acho que está indo no sentido de uma grande e iminente engano. Eu acho que eles tanto sabem quanto suspeitam de algo, e é por isso que eles estão preparando os fiéis católicos. E, claro, o Vaticano foi além dos católicos, mas eles estão tentando preparar o mundo. Deixe-me dizer uma coisa. Esta é uma informação que tem que ser digerida à luz das Escrituras. Mas a coisa mais importante não é o que estamos falando. A coisa mais importante é que você conheça a Deus. Se Ele vem em 1 minuto ou se Ele vem em 20 anos, você deve conhecê-lo por si mesmo. Religião é bom se ela ajuda você a conhecer a Deus, mas se ela é um fim em si mesma, não significa nada. A única maneira que você pode conhecer a Deus é dando um passo. Ele já fez tudo o que Ele mesmo vai fazer por você. Seu Messias foi enviado à Terra para morrer. O Filho do Deus vivo, e ressuscitou dos mortos, e todos os seus pecados e todas as suas doenças foram colocados sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Faça de Jesus o seu Senhor com sua boca. Você não precisa de uma oração formal. Diga, Jesus, eu o faço, o meu Senhor. Viva dentro de mim, perdoe-me por todos os meus pecados. E isso é o que diz a Bíblia. Se você diz que é muito bom, eu concordo, é muito bom. Pegue a bondade de Deus, prove e veja que o Senhor é bom. Ele é bom. Pegue a bondade de Deus, prove e veja que o Senhor é bom. Ele é bom.
Estou interrompendo o show com um anúncio especial. Nós temos um novo Papa, ele é São Francisco. Seus pais são italianos, de acordo com a profecia de Malaquias. O último Papa seria romano. Além disso, ele é o primeiro Papa jesuíta. E na próxima semana, você vai descobrir como os jesuítas estão envolvidos nos últimos dias.